botar um vídeo aqui para vocês acompanhar. É por esse motivo que eu não sigo influenciadoras que divulgam jogos de azar, influenciadores. Acompanhem comigo esse relato. Irmã tirou a própria vida por causa do vício no jogo do tigrinho. Mais ou menos às 9 horas meu telefone tocou. E aí era minha sobrinha. E aí ela começou a gritar. E aí ela falava assim: tia, me socorre, a minha mãe. Ela não tá viva, ela morreu. Consegui o meu voo para 6h30 da manhã. Missão Velha, Ceará. É no Cariri, região do Ceará. E aí a minha prima me ligou. Ela falou assim: a gente não tem dinheiro para enterrar. Eu falei: tem. A minha mãe recebeu uma precatória e o dinheiro tá na conta. Ela falou: não tem nada. Quando eu abri a torneira, não veio água. Eu falei: mãe, não tem água? Ela falou: não, só tem água na mangueira do quintal. No lado da pia tinha uma sacolinha com um pacote de arroz e um pacote de feijão. E aí eu peguei pra colocar no armário. Quando eu abri, o armário vazio. E aquilo já me assustou. Por quê? A prioridade da minha casa nunca foi trocar móvel. Sempre foi comida. Passei pelo aquele momento de ver ela no caixão e me perguntar, já não era mais a minha irmã, porque o rosto não era o mesmo, a cor não era a mesma. Ela já estava completamente diferente. Quando a gente terminou de velar, de enterrar, minha prima sentou e falou assim: agora eu preciso falar com você. Pega aqui o telefone dela. E ela nunca foi de escrever, ela gostava de mandar áudio. E aí no comecinho os áudios eram sempre assim: o que tá acontecendo? A plataforma não tá pagando. E aí eu abri e tinha várias transferências de várias contas. É um jogo muito manipulador, é um jogo muito sujo. E aí em outubro ela mandou assim: eu tive um ganho de 50 mil reais, mas o valor sumiu. E aí ela começou a falar: eu vou excluir a minha conta, mas antes eu vou para as minhas redes sociais. Eu vou contar para as pessoas o que aconteceu na minha vida, porque é tudo uma enganação. No começo vocês dão muito dinheiro, que é pra gente se empolgar, e agora eu vejo que a minha única solução é tirar a minha vida, porque o dinheiro dos meus compromissos eu tive que usar achando que eu ia ter um grande ganho e agora só me falta tirar a minha vida. Mas antes disso eu vou para minhas redes sociais, eu vou contar para as pessoas para que elas não caiam na mesma burrice que eu caí, né? Depois que eu vi todas as conversas, aí eu fui ver os depósitos. E aí eu fui subindo e o valor foi aumentando. São 54 páginas, cada página contém 40 depósitos. E aí eu olhei para minha mãe, eu soltei o telefone, eu coloquei minha mão na cabeça, porque na hora eu imaginei que a gente não tinha de onde tirar esse valor. Então a única coisa que restava era a nossa casa. E aí a minha mãe falou: o que foi? Eu falei: mãe, ela vendeu nossa casa. Foram 9 pessoas que fizeram o empréstimo. A minha mãe deve mais de 600 mil reais. Ela mesma, eu não sei quanto ela deve, porque eu não cheguei a ter acesso aos bancos dela. A minha mãe entendeu que ela tinha que ser forte, porque tem 3 crianças. Ela deixou um menino de 7 anos que até hoje tem problemas emocionais e mentais. Ele ficou bem traumatizado. Ele entrou em casa, pegou um pacote de bolacha, uma garrafinha de água, foi pra igreja, assistiu a missa, depois foi pro cemitério. E a minha mãe tinha costume de todo final de semana ela ir e levava ele com ela. Então ele aprendeu o caminho do túmulo. E aí ele deitou lá no túmulo, pegou a água, pegou a bolacha e começou a conversar com ela. Tinha mais ou menos uns 15, 20 dias que ela tinha morrido. E aí ele falava assim: mamãe, eu venho trazer água e bolacha, porque já tem muito dia que a senhora não vai em casa, eu acho que a senhora tá com fome e com sede. E aí o pessoal começaram a ver ele e foi chegando todo mundo e ficando em volta. E ele lá, deitadinho, sol quente, e ele conversando: mamãe não vai voltar pra casa, não? Eu vou deixar a água aqui, mas na hora que mamãe quiser ir, mamãe pode ir, viu? Uma pessoa, uma mãe que tem 3 filhos sem pai, chegar ao ponto de tirar a vida, você vê que a pessoa ela não tem sanidade nenhuma. Então julgar uma atitude dessa é desumano, porque mãe nenhuma quer o sofrimento do filho, sabe? Eu acho que em algum momento ela queria aliviar a pressão psicológica devido a tanta dívida, devido a tanta conta, porque eu entendia o que os jogos faziam, tanto que eu já tinha recebido várias propostas, porque eu tinha um número significativo de seguidor. Eu entendia que para mim ganhar alguma coisa, alguém tinha que perder, e que era frustrante para as pessoas caírem nessa cilada. Então, quando eu descobri que era sobre os jogos, aí o meu julgamento acabou. Porque eu passei a entender que já não era mais a minha irmã que estava agindo, que era um vício. E eu fiz a primeira live, essa live bateu 18 mil pessoas. E aí eu criei o primeiro grupo do WhatsApp.
nesse primeiro grupo bateu 800 pessoas no primeiro dia. E ali eu encontrei várias pessoas falando que não tinha coragem para mim não julgar a minha irmã, que não era fácil, dava vergonha mesmo, que ela não fez porque ela quis. Pessoas essas que estavam no mesmo caminho e que conseguiam compreender todas as dívidas que ela tinha feito. E foi aí aonde eu entendi que esse era o meu caminho. Se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir um grito de socorro da minha irmã, a minha história hoje não era contada dessa forma. Eu poderia estar contando sobre o jogo, mas sobre a minha irmã que eu consegui salvar. Hoje a gente tem 21 grupos, a gente soma quase 10 mil pessoas. A minha irmã me deixou essa missão. Cada família que eu encontro, que eu entrego a verdade do que está acontecendo, eu sinto que eu salvei uma Ângela e uma família, sabe? Eu sinto que uma família não vai passar por tudo que eu passei, pela frustração de descobrir do nada, porque eles têm vergonha de falar, eles não falam com a família. Muita gente também critica, julga, tem aquele famoso jogou porque quis, o influenciador não foi na sua casa obrigar. A divulgação é uma diversão e você pode ganhar uma renda extra. Então, para uma mãe de 5 filhos que mora numa casa de 2 cômodos e tem um telefone e vê uma coisa dessa, quem que não quer, pagando tão caro para alimentar básico como a gente paga? E a recaída deles é a maior frustração, porque às vezes eles estão 3, 4, 5, 10 dias sem jogar, eles abrem o telefone, tá lá um influenciador mostrando um grande ganho, um carro novo que comprou, uma viagem que vai fazer, que foi o jogo que pagou. Então eles acabam acreditando, dá uma tremedeira, eles soam, às vezes vai dormir e fica vendo os bichinhos pulando, o colorido da tela, ouve o barulho. Então, assim, é algo que de fato mexe com o psicológico. E a pessoa que ela tem a capacidade de julgar é porque ela não parou para ler e para entender. Quando vocês estão aqui julgando, talvez tenha alguém na sua casa jogando. E por ver como que você age na rede social, tem medo de pedir socorro. E eu esperava daquela CPI, não que acabasse, porque por mim acabaria hoje, mas é algo que eu acho que nunca mais acaba. Mas eu imaginava uma regulamentação que acabasse com as divulgações, que é o maior fator da recaída, e ver o Senado, sabe? As pessoas que fazem um juramento, que pedem o nosso voto dizendo que vão nos proteger, glorificando e defendendo uma pessoa que contribuiu para tanta pobreza, quando a população mais pobre estava acreditando que viria dali, daquele Senado, um mínimo de resposta. Mas eu me senti humilhada. A forma como debochavam da situação, das histórias, como era dito. Então eu esperava do nosso poder público justiça, porque na realidade isso é um poder. E as únicas pessoas que saem ganhando nessas plataformas de jogos, de tigrinho, jogos de azar, seja os jogos que for, são as pessoas que divulgam jogos e a própria plataforma, porque quem sai perdendo é você, é a sua família. Nesse relato aqui, ela perdeu a irmã dela e dinheiro nenhum vai comprar uma vida, né? Então é sobre isso. Não sigam influenciadores que divulgam jogos do tigrinho, jogos de azar. Passe a cancelar. Se você segue, você vai lá, verifica nos stories se eles estão divulgando os joguinhos. Parem de seguir, porque não são pessoas boas.